Em 16 de abril de 1843, um homem chamado Robert Wiley iniciou uma escavação de um túmulo indígena, perto de Kennebec, Illinois. Ele teve o mesmo sonho 3 noites seguidas e diziam que ele deveria cavar lá. O trabalho era muito trabalhoso, então ele contratou vários homens para ajudá-lo na escavação. Eles cavaram um poço de cerca de 3 metros no solo antes de descobrir um esqueleto e outros artefatos sob uma cobertura de calcário. Entre os artefatos havia um conjunto de 6 placas de latão em forma de sino cobertas de símbolos desconhecidos. Um dos homens presentes era membro da igreja e expressou grande entusiasmo quando as placas foram retiradas da terra. A notícia se espalhou rapidamente para o profeta Joseph Smith, e as placas foram enviadas para que ele pudesse examiná-las. Quando Joseph viu as placas, mandou-as para as sociedades de antiquários da Filadélfia, França e Inglaterra. Eles o informaram que, se a língua era genuína, era morta e desconhecida para eles. Satisfeito, Joseph começou a traduzir as placas. Por meio de várias publicações, ele relatou: eu traduzi uma parte das placas e descobri que elas contêm a história da pessoa com quem foram encontradas. Ele era descendente de através dos lombos do faraó, rei do Egito, e recebeu seu reino do governante do céu e da terra. Tal como acontece com outras citações tiradas do profeta, esta citação foi anotada pelo amigo íntimo e escriba de Joseph, William Clayton, que passou o dia inteiro na casa do profeta, selando a alma de suas esposas plurais e falando com ele sobre as placas que estavam expostos em sua casa. Esta declaração, juntamente com outras declarações sobre as placas, foi publicada na forma de um editorial no Times and Seasons, juntamente com a promessa de publicar a tradução assim que estivesse concluída. Especulou-se que esta tradução formaria o próximo livro das Escrituras Mormons, um livro comparável ao livro de Mormon em importância. Infelizmente, Eusebio foi assassinado antes que uma tradução completa pudesse ser concluída, e qualquer manuscrito de tradução que ele possa ter produzido foi perdido. Em 1879, um homem chamado Wilbur Fugate afirmou em uma carta ao Sr. Cook que ele havia folheado as placas para enganar a igreja. Recebi sua carta a respeito dessas placas, e direi em resposta que elas são uma farsa, levantada por Robert Wiley, Brady Whitton. E eu lemos na profecia de Pratt e a verdade ainda está para brotar a terra. Concluímos provar a profecia por meio de uma brincadeira. Logo fizemos nossos planos e os executamos. Nossos planos funcionaram admiravelmente. Os membros da igreja rejeitaram a afirmação do Sr. Fugate, acreditando que a própria afirmação era uma farsa. Nos 100 anos seguintes, as placas permaneceram uma fonte de fé para a igreja, dando crédito ao livro de Mormon e ao dom de tradução de Joseph, e continuaram a ser usadas nas publicações da igreja por esses motivos. Em 1920, uma placa sobrevivente foi encontrada pela Sociedade Histórica de Chicago. A edição de setembro de 1962 da Improvement Era publicou fotos da placa juntamente com um artigo afirmando que a placa era genuína e provava que Joseph era um profeta evidente. Em 1966, esta placa restante foi testada na Universidade Brigham Young, mas os testes foram inconclusivos. Em 1980, o professor D. Ellison N. Johnson, do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da Northwestern University, examinou a placa sobrevivente. Ele usou microscopia e vários dispositivos de escaneamento e determinou que as tolerâncias e a composição de seu metal provavam que ele foi folheado em uma ferraria do século XIX. Ele também encontrou vestígios de nitrogênio nos hieróglifos. Evidência de gravação com ácido nítrico, que não teria sido usado antigamente. Isso corroborou a carta escrita pelo Sr. Fugate em 1879, que descrevia a gravura com ácido nítrico como o método para escrever as placas. Em 1981, a igreja foi forçada a admitir que as placas eram uma farsa. Eles agora negam que Joseph tenha sido enganado ao fazer uma tradução falsa e insistem que ele não tinha interesse nas placas, alegações que não são apoiadas e, na verdade, refutadas pelo registro histórico.